amados, hoje, amanhã e quarta-feira, na ngolo ankolo nazosenga ke naza bénédiction mpo na yo. pela graça do Senhor, eu peço que eu seja uma Ok, bênção fungola para ti. Bíblia na Jean. Abre a tua Bíblia em Oedenga João. papa parce que il y a église eza wapi? Église. Amen. Amém. Nazotuna siko offrande d'église wapi? Oh, l'autre fois nakiendaki nafutaki mbongo ya Nzambe ta. Da outra vez eu fui e não paguei o dinheiro do Senhor. Olympisch. Alléluia. Aleluia. Ok, merci. Jean chapitre 7, João capítulo 7, verset 37 tina 39. versículo 37 a 39. Natangi, la parole de Dieu. Leio a palavra de Deus. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Faço a leitura em português em nome de Jesus. Amen. João 7, nos versículos 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Palavra do Senhor. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, Atos dos Apóstolos 2, 37, 38. 37 e 38. Parole de Dieu. Palavra do Senhor. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parole de Dieu. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Amen. Ok. Tokoki kovanda. Podemos recuperar os assentos. Santo Espírito, digo-te obrigado pela sua presença e peço que tu venha, seja livre de agir neste lugar, seja bem-vindo, comunica-nos o pensamento de Deus e manifesta-te para que o Jesus seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Nzambe azwa lokumu. Louvado seja Deus. Thème na oteya yo 3 jours oyo. O tema que estarei ministrando nestes 3 dias, Les couloirs du Saint-Esprit. Na pluriel, ba couloir ya molimo mo santo. os corredores do Espírito Santo. Yango penza, ba couloir ya molimo mo santo. Os corredores do Espírito Santo. Avant na kota na texte na lina kotso na introduction. Antes de eu entrar no texto, vou primeiramente te fazer entrar na introdução. Na cena moi oyo.
Nesta terra, la chose la plus importante pour l'être humain, a coisa mais importante para o ser humano c'est le souffle de vie. é o fôlego de vida. Yango to yango te. É ou não é? Eza pema. É o fôlego. Soki kaka bazwi pema na yo balongoli ya. Se tirarem o teu fôlego, Nyonso ezalaki important mpo na yo eza esu na valeur te. tudo que era importante para si já não tem valor. Alors epa bagrek Nos gregos, eloko babengi vie o que se chama vida ezala mibale. são duas coisas. Moko babengi yango bios, Uma é chamada bios, oyo babengi biologie, biographie nyonso. que é chamada biologia, biografia, Donc oyoka biographie, biografia, biologie, biologia. bio wana elingi koloba vie. O bio significa vida. Mais eza vie oyo banyama baza nango. É a vida que os animais têm. Biso mpe toya banyama Nós também somos animais. oyo eloko nyonso eza nango na mokili eza nango babengi bios. Tudo que tem nesta terra é bios. Est-ce que moto moko akozo comprendre ngai? Será que alguém me entende? Mais bagrek basuki na bios te. E os gregos não pararam só aí Yana no eloko bios. mosusu babengi vie. Tem outra coisa também que chama de vida, Mais babengi yango zoe. que é chamado zoe. Loba zoe. Diga zoe. Parce que zoe eza vie oyo ya nzoto te. E zoe não é a vida do corpo, Oyo ya corpo makila te. do sangue, não. Oyo bambwa baza nango te. Não é o que os cães têm. Zoe eza la vie de Dieu. Zoe é a vida de Deus. Oyo ntango tolobaka la vie éternelle. Quando falamos da vida eterna, L'esprit de vie. o espírito da vida, Oyo nyonso ezouta epa nzambe tudo que vem de Deus nde bazobenga yango zoe. é que é chamado zoe. Parce que vie ya zoe A vida de Zoe eza limité eza na bios. não é limitada em bios. Vie oyo ya bios eza faible. A vida de bios é fraca, Okokobela, pode adoecer, okokokweya, pode cair, okoki olemba. pode enfraquecer, Mais soki kati nobakisi zoe, mas se em ti acrescentares o place Zoe, bios ekomi maladi zoe ekozongisa yango na vie. onde bios adoecer, Zoe trará a Parce que vida. vie ya Zoe. nzambe ekufaka te. Porque a vida de Deus não Vie ya morre. nzambe ebelaka te. A vida de Deus não Vie ya adoece. nzambe elembaka te. A vida de Deus Vie não ya nzambe enfraquece. eza limité te. A vida de Deus não é limitada. Bioso oyo nde nalobela biso la Bios, fois passée, conforme eu disse da outra eya na vez, capacité ya kopénétrer ya oyo te. não tem a capacidade de penetrar esta Mais parede. zoe kati na ngai Mas Zoe em mim ekoko déplacer ke ti place papa Jérémie aza na ndako ne ebandi kosolola na ye. pode se deslocar Aleluia. até na casa do profeta Parce que ça, la Jeremias e vie começar a de- conversar ça, com o la profeta vie Jeremias, porque tem a vida de Deus. Siko ngai nini naloba no boye. Eu quero dizer da seguinte maneira: Soki olingi vie ya nzambe se queres que a vida de Deus esimba barelation na yo, pegue as tuas relações, esimba santé na yo, pegue a tua esimba saúde, relation na yo, pegue a tua bafere na relação, teus yo, tala na negócios, yo, o teu famille na tempo, tua yo, ministère na família, yo, teu projet na ministério, yo, teus projetos, baide na yo, as tuas ideias, baparole na yo, prière tuas na yo, palavras, entreprise tua mariage oração. pe etc. Tolobi makasi amen. Hein? tua empresa e etc. Moto apesaka vie wana amibale taka mutu moko. Quem dá esta vida não são duas pessoas, é uma única pessoa. Donu ya Zoe, O dono do Zoe, mokonzi ya vie ya nzambe o dono da vida de Deus, aka moko. é só uma. C'est le Saint-Esprit. É o Espírito Santo. Yenda aza donu ya vie ya nani? Ya Ele é o dono da vida de Deus. Ah, soki olingi kozala na vie wana babengi Zoe, E se queres ter esta vida que se chama Zoe, banzela eza mibale te mpo na ozwa yango. não há dois caminhos para tê-la. Moko kaka. É só um Ota na caminho. intimité na molimo mosantu. Entra na intimidade com o Espírito Est-ce Santo. que mutu mo aza na ngai alobi Será amen? alguém está comigo e diz Donc soki amém? okangami na molimo mosantu, Se te apegares ao Espírito Santo, la vie de Dieu na vida de oyo Deus, Yesu amanifestaki ya, que Jesus Cristo manifestou aqui oyo na nzambe terra, azalaka nango na likolo, que Deus tem oyo lá nos esalaka céus, tokamwa que nzambe faz com que você admire a Deus, ezala kati na bomoi na yo. estará em ti, na tua C'est vida. ce Zoé là, Zoé Este wa. Zoe, Soki ekoti kati na yo, quando entra em osala ti, médecine te, não estudaste a moto medicina, abeli yo tie alguém loboko vai tabi. adoecer, tu vais impor a mão, Parce que será mutu mwana curado. makambo na oloba. Alguém entende o Eza que eu digo? Zoé wana Zoé. Este Zoe
Zoe, oyo mutu aza pauvre que a pessoa balaka ye pobre mabe é yo amaldiçoada. olobi na partir ya lelo otelema vino Tu ebongi vens e lhe Pe dizes mutu a partir atelemi de hoje, abongi. levanta a tua vida, eza bios te vai eza prosperar. Zoe. Não é bios, mas é Zoe. Mutu apesaka makoki wana A pessoa que dá essas capacidades c'est le Saint-Esprit. é o Espírito Santo. soki omoni Se église veres a igreja, ezalaki era, ekufi existia seke e baperdre Zoe. destruiu-se, quer dizer soki que omoni perderam mosali ya Zoe. nzambe azalaki mutu munene Se veres o servo de Deus era um grande homem apengwi e pecou, akomomela masanga começou seke a aperdre Zoe. beber bebidas alcoólicas, quer dizer que perdeu Zoe. Est-ce que mutu moko aza nanga awa? Será que alguém está Nayoki, comigo? est-ce que mutu moko aza nanga awa? Alguém está comigo? oza na besoin ya Zoe wana Precisas deste Zoe. nazoloba na yo Te digo, nzambe amoko Deus é o único. toza na tata Temos o Pai, toza na mwana temos o mpe toza Filho na molimo mo e temos o Espírito me Santo. moto oyo aza mokolo ya vi na kati ya bonzambe Mas o dono da vida na ce divindade n'est pas le Père, não é o Pai, ce n'est pas Jésus-Christ, não é Jesus Cristo, mais c'est le Saint-Esprit. mas é o Espírito Santo. ta mosu na trouble yo Talvez te Me perturbei, nalingi tokende 4 témoin bapia biso makambo mas eu quero tosenga na 4 témoin na kati quatro ya Bible testemunhas aqui na Bíblia para nos balakisa biso ke makambo eza ya so. mostrar que isto é verdade. Premier témoin Primeira eza testemunha, Eliu. Eliú Eliu eza moko ya Eliu. bato baya kotala Job na ntango ya pasi é uma das pessoas que veio visitar Jó quando estava em na Job sofrimento. 33 okende otanga verset 4 Em Jó 33, vai ler o versículo 4. azoloba boye Diz o seguinte: l'esprit de Dieu m'a créé, o Espírito de Deus me criou, le souffle de Dieu o fôlego de me Deus fait vivre, me faz viver, me donne la vie. me dá a vida. Na ba version mosusu balobi Em outras versões le diz: souffle de Dieu m'inspire, o fôlego de Deus me inspira, le souffle de Dieu m'anime. o fôlego de Deus me anima. Yango ntango nzambe azwaki mabele asali moto Por isso, quando Deus tomou a terra e fez o homem azalaki ekeko o homem era uma ntango estátua. nzambe apemi kati na ye Quando Deus Viu, respirou então, some sobre na boca. ele, a pessoa teve a parce que vida. moto azolanda makambo na oloba. Será que alguém Donc entende o que eu l'esprit de digo? Dieu est sorti de Dieu ekoti kati O na ye. espírito que saiu eloko de ezalaki Deus entrou no... mabele ezongi na bomoi A coisa que era terra Na ganhou zona vida. na semaine oyo. Te prometo que nesta Pois é, semana, kukufa o que nzambe está aosepisa. morto, Deus vai ressuscitar. est ce que moto moko ayoki makambo nalobi awa? Alguém ouviu o que eu acabei de nalobi dizer? oyo nyonso Tudo, soki ondimi na se malobo creres nesta palavra, eza ya kokufa ezonga na bomoi. tudo que está morto vai ressuscitar. Pode retomar o assento. Eliu alobi Eliú disse: l'esprit de Dieu m'a créé. o Espírito de Deus me criou. Biso toyeba que c'est Dieu qui a créé. Nós sabemos que Deus é Et quem dans criou. ton toloba que Dieu a créé, Quando dizemos que Deus soit criou, kaka le Père qui a créé. só vemos o Pai que Eliu criou. a ekopesa secret. Mas C'est Eliú lui qui t'a créé toi. disse o segredo. C'est lui qui m'a créé O que moi. te criou, quem te Verbe criou. créer linyoloba. O verbo criar eloko significa ezalaki te algo que não azalisi yango. existia, veio à E moto existência. azalisa A pessoa que trouxe a existência, kitoko na yo, a tua makila na beleza, yo, o teu sangue, nyonso oyo oza, tudo que és, c'est le é Saint-Esprit. o Espírito Santo. Oyo asalaki yo oyo existe, Aquele que fez com que existisse c'est le Saint-Esprit. é o Espírito Santo. E Eliu asuki wana tabi Eliú não parou por aí e disse: moto asalaka ke nazala animé na bando osala bageste na a pessoa bamouvement que faz com que eu esteja animado, que Nasala faça inspiré, gestos, na bando que eu seja pensé. inspirado, começar a na pensar, bando loba, começar a falar, c'est le souffle de Dieu. é o fôlego de Deus. Ruach, c'est le Saint-Esprit. Creia, é o Espírito Santo. sikoyo yo ndenge nini olukaka vi Como é que tu procuras a noza vida? na intimité te na moto aza mokolo vi. Não tens intimidade com aquele que é o Deuxième dono da témoin. vida. Segunda Testemunha. segunda testemunha Eza Jésus-Christ. é Jesus Cristo. Na Jean chapitre 6 verset 63. Em João 6, Mama azala mwa mbangu na versículo tante. 63, Yo yoka noka ngai eza pena bongo ke vérifier. Alors Yesu alobi boye. Jesus diz: C'est l'esprit qui donne la vie. é o Espírito que dá vida. C'est l'esprit qui vivifie. É o Espírito que Et la vivifica. chair n'a d'importance pour rien.
E a carne não importa nada. dont la chair ne sert à rien. A carne não tem É nada. molimo, É o Espírito. molimo mosanto. O Espírito Santo Ne apesaka vie. é que vivifica. Nzoto. O corpo Et une importance de l'autre. não tem importância alguma. Quer dizer, Soki ozosalela la vie chrétienne, se estás na vida na cristã, ba effort na yo, com os teus na esforços, mayele na yo, com a tua na ba inteligência, technique na yo, com as tuas técnicas, suka ozwa libungu to le zéro. é zero. Mais quand tu associes dans ta vie le Saint-Esprit, Mas quando associas na tua vida o tout Espírito ce Santo, qui est mort, tudo que tout está ce qui est morto, négatif, tudo que é negativo, azongisa ngo na vie. Ele trará em vida. Obita unatanga la Bible, j'aime le Saint-Esprit. Quando eu leio a Bíblia, eu amo o Espírito Na Santo. zozo na forme imagée, abola nanga très bien, vous comprenez nga mabe. Não me entendam mal. Bible lobi boya. A Bíblia diz, Au commencement, no princípio, Dieu créa les cieux et la terre. Deus criou os céus e a Et terra. jusqu'au na mabele, Vieram na terra balobi mabele zalaki ya liboso sans forme, e disseram que a terra era sem forma, vide. vazia, Mulili ezingami likolo na. as trevas sobre a terra Et mai ezingela mabele. e as águas rodeavam a terra. Avant tata ya kokela, Antes do Pai criar, mukolo vi azaki likolo o eloko dono da beba. vida movia, Azaki wana. estava ali. Abinzambe za yo. Disse, Deus é teu, Na otika ngote. não vou deixar. Eza na desinterprétation ya makambo esamaka na mabele. Há duas interpretações nas coisas que aconteceram na terra. Bato mosu balobake ezaki bongo avant nzamba kela ngo rien n'est arrivé. Alguns dizem que é assim antes de Deus Mais criar, yana nada bato aconteceu. mosusu bainterprétaka E há outros que interpretam kobwakama ya satana na mabele nde mutu etia makambo wana ekoma. dizendo que a precipitação de Satanás à terra é que causou Présence ya aquele Satan nde vazio. etia vide na mabele A presença de Satanás é que colocou aquele vazio na terra, e déformé mabele. deformou a terra, Etie mulili eokipe mabele. colocou a escuridão e ocupou a C'est terra. ce que Jésus a oloba à peu près na Jean 10:10. É isso mais ou menos que Jesus fala em João 10:10. O ladrão vem para roubar, Ayaka kobo vem para matar e destruir. eloko ebeba eza su na forme te. O que está destruído não tem Eloko forma. bayibi eza su O na que eloko foi na esika. roubado já não tem, Et não la está naquele mort lugar. c'est représenté par les ténèbres. E a morte é representada pelas Les trevas. trois traces ya Satan. Os três traços de Yokanga Satanás. pourquoi na oloba no makambo. Por que eu te digo essas coisas? Quel que soit état na yo avant yeba Yesu. Seja qual for o teu estado antes de Santo conhecer Espírito Jesus estava Cristo, na eu. Espírito Santo estava contigo, Amouvaka likolo na yo. movia sobre ti. Yango mukolo banaomela masanga. Por isso, quando bebias ainda Ye bebidas mutu alcoólicas, atuta yo po ya na kati ya église. Ele te encontrou e te trouxe na igreja. Est-ce que mutu mwa azoyoka makambo na oloba? Será que alguém entende o que eu estou a Alingaka dizer? kozala no même na bomoma ya pasi. Ele quer sempre estar contigo, mesmo Na nos momentos momento difíceis, crítico. mesmo nos momentos críticos, Atozomona na asu na forme te. mesmo se achares que já não tens Na asu forma, na eloko te. não tens nada, Vi ezokende na si na kufi. a vida vai Le mal, já estou Saint-Esprit ne morto. t'abandonne. O Espírito Santo não te abandona. Yango Yesu aloba eboya. Por isso Jesus disse, Eza avantage po na é bino. vantajoso para vós Ngai nakende. que eu vá, Po yasa nini. para que Ele venha, Parce que ye alembaka destruction te. porque Ele não se Ato cansa. mwangani ndengeni. Ainda que Ata negares, balongoli yo vignos. ainda que te tirarem a Yesu vida, ki ayewa. Ele quando vem, Kombo na ye donner la vie. seu nome dá vida. Kombo na ye zowe fu ezala na O esika. seu nome Zoe tem que Jésus estar a ali. témoigné. Jesus testemunhou. Alobi, hein? Disse, C'est le Saint-Esprit qui é o donne Espírito la Santo vie. que vivifica. Est-ce qu'on peut me dire? Será que é Troisième témoin, terceira testemunha c'est un ange. é o anjo? Mukolo Marie akutana na ange avabota Jésus. O dia que Maria encontrou-se com o anjo antes de nascer Jesus, Na Luc chapitre 1 verset 30 à 35. em Lucas 1, versículo 30 a 35. Alléluia. Aleluia. Ange a dit, je te salue Marie, retrouver grâce.
O anjo disse: Maria, achaste graças, tala ozwa conceberás, obota mwana mwana terás boza boye filho, kombo neza bosala e o seu bosala filho vai se bosala chamar assim, vai fazer isso e Maria aquilo. yoki Maria ouviu. abi menga naza nanu vierge Disse: eu sou na yebi pe virgem, mobali te não conheço mwana homem. ngo akoyela ndenge Como virá esta criança? Saint-Esprit kobanga te. O Espírito Santo disse: não tenha medo. Dans la Trinité, il y a quelqu'un qui est patron de la vie. Na Trindade, há alguém que é o dono da vida. Le Saint-Esprit qui t'a le kono a couvrir yo. Disse: o Espírito Santo descerá sobre ti e te cobrirá. O ezalaki te kozalisa makati. O que não existia vai existir em ti. Akutani na Eliou azobake, c'est le Seigneur qui m'a créé, Et mbala moko Yesu azaki conçu na libumwenani. E Jesus Tinga na otewa. O é e impossível. Maria concebeu Jesus. O que é O impossível é para mim? impossível pour na O que é yo. impossível para ti? Mais é impossível te pour na molimo mosango. Não é impossível para o Espírito Santo. Loba molimo mosango. Diga ao Espírito Santo. Ayoki yo te loba molimo Não te mosango. ouvi. Diga Espírito Yango Santo. Yesu tango aye. Por isso Jesus, quando veio, Oyeba valeur ya molimo mosango. saber ou conhecer o valor do Espírito Place ya Santo, molimo mosango. o lugar do Espírito Yesu alobi Santo, boya. Jesus disse: Lisumu nyonso kosala contre nga. todo o pecado que fazeres contra mim Elimbisama pona. será perdoado para ti. Mais oya kosala lisumu contre les saints, les saints. Mas aquele que C'est pecar contra o lui qui Espírito Santo, parlera mal. aquele que falar mal, Pessoa ne elimbisama te pona. este pecado não será Parce que perdoado. Christ a dit que même missionnaire na mokili. Porque o Cristo sabe, mesmo a sua missão aqui na Muta terra, promouvoir ngo c'est les saints, les saints. foi o Espírito Santo quem promoveu. Bondenge nini? Em Yesu como ye moko nkolo na yo. Jesus, o teu Azo dono, reconnaître place ya molimo reconhece o mosantu. lugar do Espírito Santo. Yo siko bando benga molimo santu nguya. E você Elo, chama o Espírito mo Santo pepe, coisa, influence. vento, influência. Il est Dieu. Ele é Deus. Est-ce que mutu mwa yoki ngai? Alguém me ouviu? Donc ndenge na telemia nazotombola créateur ya bomoi na yo. Como estou aqui, estou a exaltar o Criador da tua Créateur eza vida. mutu abimisaka makambo eza te ezalisa. O Criador é aquele que traz à existência o que não akotopesa yo existe. visa Pode kaka te dar sikoyo visto oyo agora. ambassade eboyela yo. O que a embaixada te negou, Il est capable de créer l'événement capaz. kapo na yo. de criar um evento só para Alors, ti. ntango ya lelo nalobi ya Hoje, Oya amanhã otala e depois mutu da te. manhã, não venha para ver alguém. yaka onaze Venha para na navegar, para présence ya molimo mosantu. mergulhares na presença do Espírito Santo. donc bana na ndako na yo ozolobake nazokende kozwa oyo ezalaki te ezalisama. A partir da tua casa, diga: vou buscar aquilo que não existia para existir. onde olobi yango na likukuma so ondimi lobelanga amen. Se crês nisso, diz amém. soki ondimi osuloba amen. Diz amém. nzambe na nga apambola ye. Meu Deus te okoki ovanda abençoe. merci. Podes sentar, obrigado. est ce que tozokende bien? Será que estamos a caminhar bem? oza na nga elongo. Estás comigo? toza na 40e témoin yesma. troisième Estamos no, siko 4e terceira. témoin mpe ya suka. a quarta testemunha e a última baze ebele testemunha. me na osuki soka na São 4 muitas te. testemunhas, mas vamos parar Parce qu'on a na dit quarta témoin testemunha. ya suka. Eu gosto desta quarta Romains testemunha. chapitre 8 Romanos verset 11. 8, 11. yoka makambo mutu azoloba. Ouve o que diz essa pessoa. C'est l'apôtre Paul. É o apóstolo Paulo. mutu ono olobela bino Apesar que eu vos falo, azali mutu lokola nga na yo era homem como você e eu. aboma kutu Matou, ayinaki eglize ya yesu odiou a igreja de azwa Cristo. ngolu Teve a graça. oyo ezalaka te na vi na ye ezalisama. O que não existia na sua vida existiu. nzambe azwi ye Deus tomou-lhe, amemi ye na likolo soki azoba bo levou-lhe. nayebi mutu moko Ele disse: eu conheço soki mpe na alguém. nzoto nayebi te Não soki mpe na sei molimo se é nayebi te por espírito Mais ou logo por kaka corpo, nayebi. mas disse: eu mutu conheço. wana alongwaka na mokili oyo amati na 3e siècle Essa pessoa saiu da terra e foi no terceiro akeyoka céu. makambo oyo epesami permission te mutu ayo E ele ouviu coisas que não é permitido o homem ouvir. siko akutana na nzambe kola alobela ye barévélation Encontrou-se com Deus que lhe falou oyo revelações mutu moko te ase azwa ngo na mokili que ninguém yoka recebeu na siko makambo terra. azoloba na romains chapitre 8 verset 11 Agora ouve o que ele diz em Romanos si l'esprit 8:11. Disse: o Espírito. si Se o Espírito
de celui qui a ressuscité Jésus daquele d'entre les morts que ressuscitou Jesus habite dos mortos, en vous. habita em vós. Nalingi ozwa te a opokete a bato balobaka trinité ezala te. Eu quero que tu tomes esta pregação e vai O pregar verso ezolobela para aqueles que ke dizem que não existe Nzambe a amoko me Trindade. trois personnes. Esse versículo diz que existe um único Deus, mas em Si três pessoas. l'esprit Se o Espírito de celui, daquele déjà deux pères, qui a ressuscité Jésus que ressuscitou Jesus d'entre les morts, dentre os mortos, habite en toi. habita em ti. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos donnera aussi la vie, dará também a le vida, Zoé, o dans vos Zoé, corps mortels no vosso corpo par mortais, l'esprit qui habite en. pelo Espírito que habita em vós. Est-ce que mutu mwa yoyi makambo na lobi awa? Será que alguém entendeu o que eu Nabandela falei? unalinga. Vou repetir. Soki molimo Se o Espírito ya ye oyo daquele asekwisa Yesu na que kati ya bakufi, ressuscitou Jesus dos mortos, ye oyo asekwisa Yesu na bakufi eza tata. o que ressuscitou Jesus dos mortos é o Pai. Yesu azalaki wapi na mabe? Jesus estava onde na terra? Siko mpo Yesu asekwa Para Jesus ressuscitar, ata ayitilizaki moto o moko Pai usou uma oyo pessoa nayebi oke aza donu davida que eu te disse que é o dono da vida. ye nde aposedaka la Ele é vie, que possui a vida. ye nde source ya vie, Ele é a fonte da ye vida. nde donateur de la Ele vie. é o dador da vida. Donc soki akitaka te Se não descesse, Yesu alingaka bima te. Jesus não poderia sair, não poderia ressuscitar. Est-ce que mutu mwa azoyokanga makambo na wana? Será que alguém me ouve? oyeba nani te yo oza Não sabes quem és. soki oyebaka oyo oza Se soubesses quem és, omesire vi na yo te na biloko omona na mokili não podias medir a tua vida com as coisas que vês na yango terra. bible ezoba oyo aza kati na yo Por isso a Bíblia diz que aquele que está em ti aza plus grand é maior que celui qui est dans ce monde. do que aquele que está neste mundo. babi teke Ou no mundo. oyo eza kati na yo Não é oyo o que está em ti, mas aquele que está em ti. siko nani aza kati na Quem está em ti? yo nayoki te pesanga preuve ke aza kati na yo Me prova que está em ti. tozwa 1 Jean chapitre 3 Vamos em 1 Outro João tango, 3. verset 24 papa soki ere na ngai ekoma okoka boyebisinga mpo nazaka na ebandeli Estou só no início ainda. nazolobela bakouloire ya molimo Estou a te falar dos corredores do Espírito Santo. batangeli biso a 1 Jean 3 24 1 de João 3, 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, oyo akobatela bamaloba ya nzambe nele está. nzambe aza kati na ye E ele nele. ye mpe ye aza kati na nzambe nzambe mpe kati na ye yoka siko parole elandi toke E nisto conhecemos que ele está em nós toyebi na boye nde nzambe aza kati na biso ndenge nini fala mama pelo Espírito que nos tem dado. soki tolingi toyebaka nzambe aza kati ya profete Se jeremie queremos saber que Deus está no profeta Jeremias, ou em, toyeba nzambe na nzela ya profete jeremie na nzela ya molimo mosantu saberemos que Deus está no profeta Jeremias através do Espírito que está eske nele. yo somona molimo Será que já viste o Est-ce que Espírito molimo Santo? amonana? O Espírito eske nzambe é bamonaka visível. ye Deus é me babiso visível. olingi omona nzambe Mas diz se queres ver na Deus, kati ya profete no jeremie profeta Jeremias, nzambe amonisaka bonzambe ne na Deus molimo manifesta a sua mosantu oyo avandisa divindade kati na ao Espírito Santo que está nele. l'esprit qui ne se voit pas ndenge ya omonisa nzambe O Espírito que não se vê, como vai mostrar a parce que Deus? c'est un esprit actif Porque é um Espírito qui se ativo manifeste que se manifesta. c'est un esprit de miracle É um Espírito de c'est un milagres. esprit de dons spirituels É um Espírito de dons de espirituais, prophétie de de profecias, parler en langue de falar de em línguas, sagesse de oyo sabedoria, apesaka bapromotion o que dá as promoções. donc na yo te la lettre Não vim te pregar a letra, na yo olakisa mutu amimonisa venho te apresentar aquele que se manifesta. donc soki amimonisi te moye toyeba nzambe eza Se
se ele não se manifestar, não temos como conhecer a Deus. ye azalaka visible. Ele é visível. Yango na mokolo ya Pentecôte, Por isso, no dia de oyo Pentecostes, tozofete, que estamos festejando, ntango akitaki quando na balole momo, desceu, havia línguas bato de na bamoni fogo. moto. Pessoas viram fogo. Frère, tala, eza possible esalama na 3 jours. É possível acontecer nesses 3 dias. Parce que moto mo azoka makambo na oloba na. Será que alguém está a entender o que eu estou a Balobi dizer? tokoyeba Nzambe Disseram que vamos conhecer a Deus na nzela esprit. através do Est-ce que eza Espírito. Bible to Bible te É a makambo? Bíblia ou não é a Bíblia que diz? Onga na otanga eza na Bible O to que estou a eza. ler está na Bíblia ou não? Ntango mosusu yo moni te ngai alingi Talvez nomona. não viste. Eu quero que tu também possas ver. Oyo azobatela bacommandement ya Nzambe Aquele que guarda os mandamentos de Deus aza kati na Nzambe. Merci mama, bimisaka na yo mama na yo permission. Po nga na okende yo so ozozongisa nsima molimo okita esusu. Haleluya. Est-ce que oyokanga makambo baoloba? será que entendes o que eu estou a dizer? Oyo akobatela maloba na Nzambe Aquele que guardar os mandamentos de Deus aozala kati na Nzambe, estará em mpe Deus Nzambe akozala kati e na ye. Deus estará nele. Soki tokoyeba ke E saberemos que Nzambe aza na moto wana Deus está na com esta pessoa, na não nzela por 2 molimo oyo caminhos. avandisi na kati ya nani. mas através do Espírito que Ele colocou. C'est que Na l'esprit se pessoa. manifeste. Quer dizer que o Espírito Santo se L'esprit manifesta. parle. O Espírito fala. L'esprit agit. O Espírito age. L'esprit guérit. O Espírito cura. L'esprit O délivre. Espírito liberta. Oza na se atomboli yo. Estás no chão, te levanta. Il lui donne la vie. Ele dá a vida. Oyi place vie eza te mutu pa kufa. Onde não há vida. Toyeba so mutu akufi oza. A pessoa quando morre já não. Po toyeba ke mutu existe. aza signal la vie eza ani. Para nós sabermos que está aí alguém, o sinal de vida é falar, é ver. Bios. É isso que se chama Parce que la bios. vie de Deus zoe. A vida de Deus é Zoe. É o Espírito Santo. Faut parler la langue. Na parler la langue te. Tens que falar em línguas. Quem Quem não não fala fala em em línguas língua? aqui? Zala prenne à 3 jours. Esteja preparado em 3 dias. Aoyela yo. Virá a ti. Paul abina lingi bino nyonso boloba minoko asi. Yes. Paulo disse: quero que todos falem novas línguas. Oyebi kaka papa na siècle kaka ya lelo nde mutu bato bana posa ba don spiritualité. É só nestes séculos de hoje que as pessoas estão Biso precisando do dom to bongola espiritual. motema. Nós, quando nos convertemos, Oluka mbongo to oluka nde parla la. não procurava-se dinheiro, Oluka procurava-se profecia. falar em línguas, procurava-se Oluka falar, dom profetizar, espirituel. procurava-se Mais dons église espirituais. lelo eluka ka Mas a lisuba igreja don de te. hoje não procura Meso os dons, visa. procura visto, Ezoluka libala. procura o casamento. Nzoka nde. Enquanto que Libala ekopesamela oka na parole de o connaissance. casamento pode ser dado através da palavra de Tokomi conhecimento. pena liboso ambassadeur olobi l'esprit Chega me dit diante abi oyebeli nga wa. do embaixador, dizes isso e aquilo. Alléluia. Aleluia. Obikoli abi. Tu Toke entregas noka a na Belgique, profecia. toza na passport Vai toza dizer, nini. mesmo se não tens passaporte, Olingi nyonso motiki mutu asalaka nyonso liba. queres tudo, mas colocaste a pessoa que faz tudo de Okolinga lado. molimo mosantu na 3 jours. Vais amar o Espírito Santo em 3 dias. Wazalanga lobi amen. Quem está comigo diz amém. Nayoki te wazalanga lobi Quem está amen. comigo diz amém. Lobelanga amen makasi nayoka yo. Diga um forte amém para que eu te possa ouvir. Loba Saint-Esprit. Diga Espírito Loba Santo. lisumaka Diz Saint-Esprit. mais alto, Espírito Santo. Apesaka biso vie. Nos dá vida, Mais mas vie wana esta vida eza na même dimension te na biso nyonso. não é a mesma dimensão em todos. Yango omona yo kobikisa te mutu wana obikisa. Por isso vês que tu não consegues curar, mas o outro cura. Yango omona okuna makambo na ye na nzela molimo ekende liboso yo rien. Por isso vês que o outro, as coisas vão bem, mas você não. Bible ezo déclaré que Jésus A Bíblia declara que Jesus azalaki na esprit sans mesure. tinha o Espírito sem medidas. Jean 3:34. João 3,34. Otanga na ndako. É para ler em casa. Jésus Jesus azalaki na esprit sans mesure. tinha o Espírito sem medida. Bona na très bien na okoti so na matière. Estou a te fazer entrar na pregação. So à part Jésus, Para além de Jesus, na biso ba humain, nós os humanos et ana bato baza sans esprit de Dieu.
Há pessoas que não têm o Espírito de Deus. Romains 8, verset 9. Romanos 8, versículo 9. Mutu moko azwi kuna tangelinga tangela. Alguém pode Na fazer? mbangu. So oza français portugais tangelanga. Romains 8, 9. Mbangu. Romanos 8, Première 9 dimension diz- ya se ya kozanga molimo mosanga. A primeira dimensão mais baixa. Vós, porém, não sabeis. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ah, toquei. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Moto aza na molimo ya Nzambe te. A pessoa que não tem o Espírito Aza ya de Deus Yesu. não é de Cristo. Soko oza kati na Yesu. Se estás em Cristo, Eloko ya liboso boyeba koza kati na Yesu oza molimo ya nani? a primeira coisa que vai te distinguir que estás em Cristo é o Bino boza na Espírito. nzoto te me boza na Deus. molimo na Nzambe. Vocês não Soki estão ya na solo carne, mas estão pe no molimo yango Espírito. aza kati na bino. Mas Siko se é balobi, verdade que o Espírito está em oyo vós, aza na molimo ya Nzambe te. aquele que não tem o Espírito de Deus Aza pe ya Yesu. não é de Cristo. Aske bolaninga. Será que me Première entenderam? dimension ya makambo molimo mosani. A Bato primeira bazanga molimo dimensão mosani. das coisas do Espírito Santo. Tem pessoas que não têm o Espírito Comprendre Santo. Bible te ata na te ya agangi aleluya tuna ye nini? Não vai O pasteur entender asekisaki mingi. a Bíblia, mesmo se eu Pasteur pregar, abanda osala bageste vai mingi. dizer o pastor me fez rir bastante. Ele só O sabe babengi isso. mutunya. Que se chama homem animal. Aske boyoki nga. Será que me ouviram? Deuxième niveau. Segundo nível, Oyo Bible ezolobi. que a Bíblia diz Ya molimo mosani. do Espírito Santo, Eza bato baza scellé du Saint-Esprit. são as pessoas que estão seladas do Espírito Ok. Santo. Babeti bango caché ya molimo mosani. Foram tatuados. Eza na Ephésiens Tem o Efésios. selo do Espírito Santo. Efésios 1:13. 1:13. Mama akoki pe te baoketanga na ndako mpona mateya nanga eza wana te na opesa introduction. Halleluya. Amém. So etikali 15 minutes bosignale ngai. Bible ezoloba ntango toyambi Yesu A na jour Bíblia ya diz- rédemption, Quando recebemos Jesus, Nzambe atie caché Deus colocou um selo ya molimo mo. do Espírito Santo, Caché lingi koloba eloko ebata. o escondido. Eloko eza irréversible. Donc ekoko zonga boye te zonga boye. So babeti caché na papier histoire esa nini. Quando se coloca o selo, Authentifie yango esili. é autenticado e ali fica o selo marcado. So babeti o caché nyolo bakomi propriété privée. E quando te colocam um selo, significa que agora és uma propriedade privada. Soki na couloir ono oloba na yo lelo. Neste corredor que eu vou falar hoje, Soki lelo to lobi. se não falar hoje, falarei Mpona nanga amanhã, presete. porque não Aleluia. tenho pressa. Nana besoin comprendre. Eu quero que entendas. Soki couloir oyo tamboli na couloir wana molimo mosantu. Se andares neste corredor com o Espírito Santo, Na suka couloir wana eloko babengaka No. baotya oselu. no final deste corredor vão te colocar um selo. Donc baobeto caché. Te será colocado um selo. Nzambe na Satan na baange babeke moto oyo banda lelo akomi ya nani. Deus, Satanás e os anjos saberão que esta pessoa, a partir de hoje, é de Deus. Bakobeto caché. Podem te colocar o Eza selo, ebandeli ya vie chrétienne. mas é o início da vida cristã. Alléluia. Aleluia. Okomi chrétien, oui. Te tornas Okomi cristão, na sim. molimo, oui. Tens o Nde Espírito, babi oyo aza sim. molimo akomi ya nani. E aquele que tem o Espírito Mais vie torna-se de chrétienne Deus. ekosuka kaka te tokóma kaka ya Nzambe. Mas a vida cristã não pode Il faut parar por ali. croître. Devemos crescer. Tobanda kola na prière. Temos que começar a crescer nas Tokola na orações, koyoka maloba na Nzambe. crescer no ouvir a palavra de evangelização. Deus, na evangelização, Na bamakambo ya sainteté. na Parce que santidade. mutu azokomona makambo na oloba. Será Il que faut alguém kola. entende? Tens que Soza na crescer. bakretien basuka kaka wana so na ya Nzambe. Há cristãos que pararam mesmo Mas só a sala ali que no logo selo, tem na só de igreja, Deus, não fazem nada na asala ke igreja, loko te mpo na avancement corps ya Christ. não faz nada para o avanço do corpo de Cristo. Okota lola. Entrarás no céu, Mais oza na barisque ebele. mas corres muitos riscos. Parce que mutu mo azoyokanga. Será que alguém me Na ouve? lola kuna ntango Lá so nos ozwa céus. litomba te parce que otravaille te. Talvez não terás recompensa porque não trabalhaste. Troisième niveau, to dimension. O terceiro nível ou dimensão
Oyoka na Bible ba loba expression moko. A Bíblia Être fala, rempli de Saint. fala de uma expressão, estar cheio do Espírito Santo. E ana bato balongwe na niveau Há ya pessoas selo, que saíram do nível de selo bakomi na niveau ya kotonda. e foram no Yango Bible nível dit, de soyez enchimento. remplis du Por Saint-Esprit. isso, diz a Bíblia, estejam cheios do Espírito Okokisaka Santo. te baposa ya nzo. Não cumprirão o desejo da carne. Soki omoni moto aza chrétien, Se veres alguém é um mas cristão, aza dominé na mas é baposa ya dominado nini, pelo desejo da carne, abongola motema. converteu-se, Mais niveau ya molimo santo eza na mas o nível do Espírito Santo é baixo. Paul abengi ye chrétien charnel. O Paulo chama-o de cristão carnal. Moto Homem. nzoto. Carnal, Nazosunga yo. estou te ajudando. Nazosunga yo. Estou te ajudando. Moto afinga. O homem que Akosa. pessoa que ofende, Aiba. mente, rouba, Akimaka culte. foge Aza do engagé te. culto. Makamune ya nzambe tanto na mokili tanto na nzambe. tem dois caminhos Oyeka de mpe Deus. baverse ebele. Conhece muitos Me na se versículos, kuna amelaka. mas a Achaka escondida tumba. bebe, coloca Eske ngabe na tabaco. nde naza boye nakotya tu. Será que eu posso usar tabaco? Taka nde na oteya boye. Assim, conforme estava a Profeta na pregar, biwaya. e Elengi depois nini vou epi ya colocar ngai elengi nini. qual é Mais o je vous dis la desejo. vérité. Mas E vos digo a ana verdade. bapasteur. Há pastores, E ape na bana na nza. há filhos de Amati na Deus, sheko omona beti kimbaloke abaloke. Menzo aneza tumba. sobe no púlpito, se ele vê aí bem dinâmico, afinal de Yo contas, bosa na taona lobi yango kabu. Ya moninga. Ngate bodi momo. você pensa que é o Espírito Santo, afinal de contas, Tika não. tumba. Pare de usar tabaco. Não, pai, eu uso por causa da sinusite. Ndimela nde molimo Não. santo abiki Creia saka no basi. Espírito Santo, ele cura a sinusite. Oyo kingalobi amen. Quem me ouviu diz amém. Oyo kingalobi Quem me amen. ouviu diz amém. Opesa barezo papa sinizite Estás a beta. dar muitas desculpas. Aotiko na basinizite po olingi nzoto tro. Vai te deixar com sinusite porque você é muito carnal. Soyez remplis du Saint-Esprit. Sejais cheios do Espírito Et Santo vous n'accomplirez point les désirs de la e chair. não cumprirão o desejo da Mais carne. na niveau ya plénitude, No nível de estar cheio da biso nyonso plenitude, totonda ndenge moko te. nós não estamos na plenitude da mesma maneira. Alléluia. Quatrième niveau pe asuka. Quarto nível e último. Na Luc chapitre 4. Em Lucas 4, Kuna bazoloba na verset 14. no versículo 14 diz: Yesu ntango azwi baptême, Jesus, depois de ser batizado, babi il était rempli du Saint-Esprit. estava cheio do Espírito Santo. Molimo siko amemi ye na désert O Espírito conduziu-o ao deserto po azala éprouvé, azala para tenté. ser tentado. Bilobi ntango azalaki tenta asilisi. Depois de ser tentado, Na 14 babi il fut revêtu du Saint-Esprit. e no versículo 14 diz que ele revestiu-se do Espírito Santo. Molimo Foi revestido do Espírito Santo. abimi liba. E ele Como saiu conséquence, como consequência. babi réputation na esa enene. A sua fama, Bato bakomi koyepa Jésus saki ya luka ba. as pessoas começaram a vir a Akomi Jesus sem procurá-lo. ambassade ya Nzambe na mabele. Tornou-se a embaixada de Deus na terra. Oyepa na ye po akarimba. Vens a ele, ele dá o carimbo. Yango moni ye asala ambassade. Por isso ele fez essa embaixada. Est-ce que nazosola na mutu moko makambo na Será que eu oloba? estou a conversar com alguém essas Yo coisas? mpe folongwa na dimension ya koyaka na ambassade. Yo mpe komamba. Tu também tens que sair nesta dimensão de vir na embaixada. Tu também podes te tornar, ou Yango seja, nde Yesu embaixada. atindaki. Yesu alobi te bokende otonga badisciple. Jesus disse Ebaki baeglise. Não vão construir Allez igrejas. partout dans le monde, faites des Ide. disciples. Donc, Fazei otonga discípulos. bamba. Então construam embaixadas. Rôle ya profeta. Yango kasi te kotonga bambassade yango. Alobi yango siko na langage. Nga na bi kendo batira mba. Eu disse, vai implantar embaixadas. Ah, bakobondela mpona molimo akiti Aqui wana vão na orar para ti, Canada. o Depuis Espírito vai okenda dizer, tu Canada. vais para Canadá, desde que foste Rezo lá. awa malili moye to Ou aqui está muito baeglise. frio, não dá para implantar a Bongola igreja. motema ko frère. Converta-te, irmão. Napamboli mutu moko. Abençoe alguém. Nayoki te napamboli mutu moko. Abençoe alguém. Bolobela nga ere na nga papa natika na combien? Na bana matia na combien? Na 20.
Na combien? Na 19. Ah, merci. Merci mon merci, ça venait belle. Non, jusque-là, on comprendra très bien. Até aqui me entende? On comprend ta poser question avant na mata côté mususu. Quem não entendeu pode fazer a pergunta. Ou pai, não entendi muito bem o que disseste, pode fazer a pergunta. De tudo que eu acabei de falar aqui. Das coisas que eu falei, quer dizer que todos entenderam, amém. Agora volto no meu tema. Qual é o tema que eu dei? O que é corredor? É uma passagem. Em poucas palavras, é uma passagem estreita, mas longa. Qual é o seu papel? Tirar a pessoa do ponto A e levá-lo ao ponto B. Está dentro das construções. Também podes encontrar no trem. Em muitas coisas tem corredores. É uma passagem estreita e alongado. O seu papel é tirar a pessoa do ponto A e levá-la ao ponto B. Entenderam? Se não entenderes essa definição, não vais entender a pregação. Pode te tirar, pode te levar para fora ou pode te fazer entrar. Te tira do ponto A, te leva no ponto B. Se eu estiver no ponto B, posso ir no ponto A. Na vida cristã, nesta pregação que eu vou pregar, temos dois corredores, dois tipos de corredores. O corredor interno e o corredor externo. As passagens internas que faz com que o Espírito Santo se manifesta, com as passagens externas que faz com que o Espírito Santo se manifeste em ti. Do que vou falar hoje, amanhã e na quarta-feira, falarei mais das passagens internas do Espírito Santo. Mas vou te dar o exemplo das passagens externas do Espírito Santo. A pessoa que está a pregar cheio do Espírito Santo, a sua palavra pode colocar na pessoa o Espírito de Deus. João 6,63, Jesus diz: a palavra que vos digo é o Espírito e vida. Através da palavra, o Espírito pode entrar e trazer vida para a vida de um pagão e converter-se. Só a passagem interna do corredor do Espírito Santo. A pessoa vem no grupo de oração, começamos a orar, aquela atmosfera da presença de Deus pode trazer a libertação na vida de alguém. A oração é a passagem externa do Espírito Santo para atingir as pessoas. São corredores que o Espírito Santo usa exteriormente para vir na vida da pessoa. Será que me entendem? Mas eu vou mais falar dos corredores internos antes de falar dos corredores. Hoje vamos falar só de um por causa do tempo. Falarei de quantos são. Jesus diz na passagem bíblica que o grande dia da festa, Jesus se levantou diante da multidão, disse-lhes: aquele que quer beber, venha a mim. Venha.
não só venha, não só vem a mim, mais soki andimeli nga mas se crer em mim, bamaziba ya mai ya bo. os rios de águas vivas, Le fleuve d'eau vive na os rios de pluriel água viva, ebando uta kati na ye sairá dele. ezosala nini? Est-ce que mutu moko ayoki ngai? Será que alguém me ouviu? Si tu crois en Jésus, Se creres em Jesus, soki oye nanu epa Jésus se vens em Cristo onimeli yesu eloko ya liboso kondi e creres em Cristo, a primeira yesu coisa é crer. aprometre yo Jesus te promete. kokotaka kokoti na connexion na ye Se entrares em conexão com na Ele, nzela ya kondima através de crer, bafleuve ebando osala nini? os rios, no bakouloir esala nini os corredores kati na yo em ti ebandi obima libanda. vai começar a sair. yango mwana motu soki ndeti mwasi oyo azalaki na Jean 4 na pui ya mai É como esta mulher que estava no poço d'água, basola na yesu falando com Jesus. yesu ayebisa so oyebaka moto aosenga yo mai Jesus lhe disse: se soubesse a yo pessoa moto que te olinga pede osenga ye água, aosenga tu é que deverias pedir. mokili Ele elinga não podia otala pedir. libanda O mundo gosta de ver o me soki exterior, otali yo moto aza na molimo mosantu yo mas se moto oluka vês moto a aza na pessoa que molimo tem o mosantu Espírito Santo, vais procurar a pessoa que yesu tem o abi Espírito bonga na Santo. opesa yo Jesus disse: o que te darei ebanda okule kati na yo vai mwasi wana abi circular em pesanga ti. mai yango A mulher disse: me dá. abetela ye parole de connaissance abengela na Me deu mobali palavra de conhecimento. Oh, Chama na meu mobali te oza na meu mobali marido. Não te tens marido, ozali na sim. bango Tinhas 5 basala nini 5. oyo mpo oza na ye ya Esse yo também que está contigo não é teu. nga nde mobali ya 7 ya suka asulukisa so ondimeli nga Se creres em mim, ozwi mai yango vais ter esta tolobi água. amen Dizemos amém. nde mwasi oyo ntango andimeli yesu Essa mulher, quando creu em Jesus, akipa lisu mai te não se importou mais com ake a na água. village Foi na parceke mai cidade, ezali deja kati na ye porque já tinha água abandi nela. kosopa yango siko epai ya bato Começou a venez distribuir. voir Venham celui qui ver m'a tout dit aquele mpo na bomoi na ngai que falou sobre minha une seule vida. femme mais a évangéliser tout un Uma village mulher evangelizou toda a akomi cidade. ambassade ya ye Tornou-se embaixada de Jesus. mobali no asakanaka na yo na basimboke na ndako mpona okoma ambassade te Teu marido goza contigo com os cigarros em casa porque tu ainda não se tornaste embaixada. mamela motoki na nga moko te ya nga moko tobetela ya yesu moko Vamos aplaudir para Jesus. alleluya Aleluia. nayoki te alleluya Aleluia. oyo akoya epa na nga Quem vir a mim mpe andimeli nga e crer em mim, nazolobela bino bakouloir ya mai ya bomoi os corredores da água bakouloir ya mai ya viva, bomoi os corredores da água viva ebanda obima kati na ye sairá dele. ntango ebima kati eza mpo atteindre bato mosusu É para atingir outras pessoas quando saírem de mwasi ti. wana Aquela mulher azwakaka parole de connaissance só recebeu a palavra de conhecimento. akomi source Ela tornou-se fonte. tala ozala na don guérison ozala na Tens o dom de cura, de milagre. Esse grande pregador. ti lelo Mas até hoje, olingaka kovanda na bao ndiye mutu só normal quer estar sentado aí no nga na banco. yo olamusa yo Vim te despertar. soki ondimi na yesu ono te Se creres em Jesus que eu estou a pregar na 3 aqui, jours oyo nestes 3 dias, famille na yo ekamwa a tua família vai te admirar. libota na yo ekokamwa A tua família vai admirar. bandoki ya balabala no Os baokamwa bruxos da tua rua vão admirar. baloba mutu awuti wapi Vão nakomi perguntar: ambasa esta pessoa veio da onde? Diga, me tornei Aleluia. embaixada. abi le fleuve d'eau vive couleront dès son sein kouti epa na ye ezobima Disse: Desculpa, os Lubi. rios de água viva correrão do seu alobaki ventre. makambo wana Falou estas na palavras ntina na molimo mosantu esengelaki bazwa bayeba kondimela ye por causa do Espírito Santo, que tinham que receber aqueles que porque podiam crer em Cristo. ok baoyo basengelaki kondimela yesu nde bazwa molimo mosantu Aqueles que poderiam crer em Jesus Cristo tinham que receber o Espírito Santo, akitaki nano porque o Espírito ainda não tinha descido. bisika molimo akiti frère Onde o Espírito omona desce, ye o verás, nalobela bino okomona o verás.
okovivre Viverás o Espírito Santo. mais il faut fungoler ba couloir. Mas tens que abrir para eles Premier corredores. couloir. Primeiro corredor On est là lobela leo bena sulisa. que vou falar hoje e vou terminar. Alléluia. Le ba couloir à liboso. Diga primeiro corredor. Oza kanda nanga. Tão furiosos comigo. Le ba couloir à liboso. Diga primeiro corredor. Batanga libiso na pesa bino déjà total. Voilà, totanga ki yango déjà ngane na lobela bino. Pierre a telemi azoteya na Actes des Apôtres chapitre 2. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro se levantou, pregou. Bato bayoki e batutisani. As pessoas Sko ouviram batuni Pierre. e foram tocados. Ndeko, Perguntaram a Sko Pedro, to irmão, sala nini. agora o que vamos fazer Po biso pe to yamba saliwa. para também recebermos Po essa biso pe to salvação? vivre makambino Para ko vivre. vivermos também o que vocês estão vivendo. Pierre akenda na chemin de Mbalete. Abibo. Pedro disse, Bongo la mite. convertam-se, arrependam-se, Bongo la mite. arrependam-se Pe bozwa libatis. e sejam batizados Po masumu na bino elimbi. para que os vossos pecados Simana sejam mo. perdoados. Boko yamba le don. Depois du Saint- receberão o du dom Saint-Esprit. do Espírito Santo. Na lobela ki on a ba niveau. Falou em níveis Ya via Saint-Esprit. da vida do Espírito Santo. Premier niveau bato azanga moli. Primeiro nível, as pessoas que não têm Sori ba Espírito. couloir ya molimo bando funga Se makati. queres que os Primeira corredores do chose. Espírito Santo se abram em ti, La repentance. primeira coisa, o arrependimento. Loba la repentance. Diga o arrependimento. Na yoki te loba la repentance. Diga o arrependimento. E ana batu na église bazame babongola mitema te. Há pessoas nas igrejas que não se converteram. Ngando alelaka. Crocodilo chora, Maotikala ngando. mas continuará crocodilo. Omona bena mutu aleli. Verás a pessoa chorar Mais après lobi. depois de amanhã. Azaka na babizaleli yaka. Continua com os Wana mesmos repentance hábitos. ngando. Na repentance ngando molimo okita te. Aquilo é arrependimento do crocodilo. Donc ngando Com este bongola arrependimento, motema o na Espírito não kolela te- po azwa victime ne mala. O crocodilo ele se finge chorar para Ce n'est pas ça la repentance apanhar au bem a Pierre sua Olobe. vítima. Não é esse arrependimento que Pedro fala. Repentance mususu. O outro arrependimento Eza ya mbua. é do cão. Ya mbua. Do cão. Bible lobi mbua. A Bíblia diz se que o cão repanda. se arrepende. Alie biloko ali yango Come, eza come, Asani. também vai vomitar. Tango ake. Depois de ir, Après ayoki nini? depois sente Asani. fome, volta. Est-ce que yango nde repentance etinda molimo akita? É esse tipo de arrependimento que faz com que o Espírito Eza genre desça. bakretien oyo akweyaki lobi papa na lobi swakwe nakwe elobi swakwe. É o tipo de cristão que Akweyaka neka. cai sempre, se arrepende Soza. hoje, amanhã cai, depois de amanhã se Soza. arrepende. Mpo na bolamu na ye. Se estás aqui para o teu bem, Okobongwama lelo. podes te arrepender hoje. Se converta. Mpo na kokweyaka ti ozokende kaka Caindo, lifelo caindo, ndambunda. caindo, estás indo pouco a pouco para o Repentance ya nani? inferno. Arrependimento de quem? Mbwa asala ani? O cão faz o quê? Ele Nayi vomita, naso ekobo te. não Yo quero mais tikanga. pecar. Akwetanga oke. Depois de algum tempo, Nazwa badibile mpa na ye. eu recebo 10.000 dele. Après asa ele. Depois faz o quê? Volta. Frère tika makambo wana kosala. Para com isso, irmão. Wana oye. Nga mwana moko ayabi pase esanga asudeliva na bi. Ah, nasala osudi. Uma filha veio, pai, faça de novo a libertação. Nga aliniuka ti. Oyebi liniuka. Eu sou esponja. Liniuka to ntango nzungu ekomi mwindu. A esponja, quando a panela fica escura, então veio lavar, pega de novo, coloca no fogo. Quando escurecer de novo, pega mais a Prophète esponja. Jérémie aza liniuka O ti. profeta Jeremias não é a esponja, Aza ambasade ya nkolo Yesu. é a embaixada de Jesus Cristo. Tika bizaleli ya mbwa loba ndeko tika bizaleli ya mbwa. Para com esse hábito do cão. Ata tali yo mabe loba tala ngara Mesmo mona se yo te loba olhar na mal, tika ele bizaleli. diz: olha para mim. Tala ye na misu loba na tika Olha para ele nos olhos e diz: Troisième type de repentance, il y a lokuta.
terceiro tipo de arrependimento é de So mentira. oza ba repentance abwe bakosele yo te na molimo na Nzambe. Se tens esse tipo de Tu ne arrependimento, não recevras serás pas les dons du Saint-Esprit. selado pelo Espírito Santo, não vais receber os Yasuka na dons do Espírito mélanger Santo. denyama. No fim, vou mélanger des niams. juntar dois animais, Ngulu porco na nyoka. e serpente. Ngulu ato sukoli. O porco mesmo se lavares, Omone bena pembe. niveres bem limpinho, Wana komodinda. ali começa a andar, Na vaidoso. koma ya Yesu. Eu sou cristão, sou de Cristo. Totigelega 3 jours. Lhe deixa só 3 dias. Omona bemi liboso ya profeta osane makambo ya esana kosa. Lhe verás mesmo à frente do Mulu profeta fazer andesana coisas na que está habituado a poto. fazer. O porco está habituado na lama. Alalaka na poto. Adiambikaka na poto. Ashotaka na poto. Ele mergulha na lama. Ashanjaka na tirte. Não muda a natureza. Ozangu. És porco. Na kokanise na nani? Na nyo? Webi nyoka. Comparei, juntei ele Cola, nyoka com poa a serpente para crescer. Ashanjaka poso aka yaka. Nzwanda ashanjaka poso te me kazaka ya likolo esa enene. E tira Omona komi o sika. casaco, vai lhe ver novo. Matikalika nyo. Mas é sempre serpente. Batasu wana eza kaka. Aquelas manchas continuam aí. Ça c'est le serpent. É serpente. Bazangi mona nyoka. Nature na bango anguwa. É como o porco, a natureza Mais é a ongana mesma. olobela. Repentance ongana olobela. O arrependimento Oyo também ngana olobe. falo que eu estou a falar. Oyo Paul alo, Pierre alo Que bien. que Pedro disse, Répondez-vous. arrependei-vos. Alléluia. Abibos ala baptisé pour masumu na biso sa nini. Sejam batizados para que os vossos pecados sejam perdoados. Alors vous recevrez les dons du. E se for feito este arrependimento, Donc, la recebereis o dom. repentance c'est un couloir do interne Espírito. qui fait entrer les saints, les saints-esprits. O arrependimento é um corredor interno que faz entrar o Espírito Santo. Yangwana oza na église, Por isso estás na igreja. mais bavandela kona ba démon famille. Mas os bruxos da família sentam aí, Blocage, freinage, makama bevanda. bloqueio, coisas ruins. Na ye ko critiquer o tema na yo Não la venho te chonze la ya criticar, o mas place vim te mostrar o caminho para sair onde estás. Oya yo kinga lobi makasi Quem amen. não, diga fortemente amém. Oyo ngana olo beza ya mbinzo. Que eu estou Oye, a falar é de Mbinzo catato. atambola kana ma. Bilei na eza mabe. Catato, seu alimento é Eza terra. genre ya moto. É o tipo de Na pessoa chrétien. e cristão Vina ye. que a sua vida, Ba désir ya mokili ba poser Desejos azaz do église. mundo. Mais makamne nyonso ezalaka makambo ya moki. Ya moki. ele pode estar na igreja, mas todos os seus desejos Mais são do comme na mundo. moment moko soki mbinzo Chega um andia certo bomba. momento quando Aokota na Catato, koki na ye. ele quer se transformar, Akomi boma na ye. entra no seu casulo, Andimi ba posone vi na ye kufa. ele vai aceitar morrer. Tango okufa. Quando morrer, Na tango eza déterminé. no tempo determinado, Tango obima. quando sair do casulo, Abima eso muta mabele te. não será mais Alguma aquele voar na rastejante, e vai começar a Il y voar. a un changement to. Há uma mudança total. Eza impossible. É impossível Papillon, azongami, a borboleta voltar a ser catato. c'est ça la repentance. É isto o arrependimento. Kokota na kati ya koki pe kokufa. Entrar no casulo e morrer. Eza na tango kutani na E évangile. quando encontras-te com o Okomprendre evangelho, koza mutu ya masumu. entendes que és um pecador, Okomprendre que masumu eza mabe. entendes que o pecado é mau. Ndenge Bible bi le salaire du péché c'est la mort. Conforme diz a Bíblia que Olobi nalingi lisuvi ya masumu te. o fruto, O o regretter. resultado do pecado é a morte. Osonge makanisi na yo. Vais mudar os teus pensamentos. Ozwi décision otika Yesu akoma Tomas a Seigneur pe sauver. decisão de deixar Jesus se tornar o teu Senhor e Salvador Abandas koko contrôler vie na e yo. começar a controlar a tua vida. E opesi mukongo na vie yaka. E das costas na vida antiga. C'est cette repentance là nga bengi couloir ya Saint-Esprit. É este arrependimento que leva ao corredor do Espírito Santo. Est-ce que mtu ayoki nga ah. Alguém me ouviu? Frère, Irmão, nalina aider yo quero te ajudar. opesa vie no pas Jésus.
para entregares a tua vida a Jesus Cristo. oyaka no na église, Vens à igreja, obinaka, danças, omoderaka. oras. Mais si mama te sincèrement comprendre que lelo, Depois dessa pregação, sinceramente entendeste que hoje não queres ser crocodilo, jacaré. Podemos te pôr a mão, sou o canal que vai colocar o Espírito em ti, não sou c'est eu. Dieu qui voit en toi la vraie repas. É Deus que vê em ti o verdadeiro arrependimento. Est-ce que mtu ayoki ngai? Alguém me ouviu? Aucun pasteur aza na makoki ya kobongola motema ya moto. Nenhum pastor pode tem a capacidade de converter o coração de alguém. Somente Deus. Amém. Alors soza a Se estás aqui, olelaka mozaka ngando, choraste, mas eras crocodilo. basugolaka yo mozaka ngu, Te lavaram, mas eras porco. osanzaka mozongela Vomitaste e voltaste a comer o vômito. mais lelo Hoje, o reconnaître bando sala aventure na yo moko. reconheceste que estavas a aventurar. Mokolo yesu akoyanda koyebaka ya so naza embwa. O dia que Jesus voltar que vais Mais saber que lelo eras kola um cão. azopesa okazo. Mas hoje Deus te dá a oportunidade Okufa ndenge mbinzo akufa. para morreres como o candidato morre. Queres abandonar a tua maldade Olimo ayakati na bando para que o kama. Espírito entre em ti A e pessoa comece a te dirigir, te dar alegria. Kanga biso. Feche os teus olhos. Qu'est-ce que tu as compris? O que é que entendeste? Sokoza a Se estás aqui, olingi opesa vie na yo lelo réellement pas Jésus. queres entregar a tua vida hoje realmente a Jesus, Ondimi koregrete na bosolo vie ya hypocrisie ozalaki nango, vie ya mabe ozalaki na okoka kotika mabe wana tolingi lelo Saint-Esprit azwa responsabilité ya vie na yo. reconheces essa vida má que você tinha e hoje queres que o Espírito Santo tome a responsabilidade da tua vida. Yesu ayebiso oyo akoya epa na nga mpe akondimela nga. Jesus te diz, aquele que vir a mim e crer em mim, Mai na bomoi ekobanda kosopa na kouta na kati ne mpe kobima libanda águas celeste. vivas sairão deles, vão se jorrar fora. Nakomikitisa place ozotomba loboko no ya mobali. Com toda a humildade onde estás, levanta a tua Tombola mão loboko no ya direita. mobali. Merci nzambe apambola yo. Que Deus te abençoe. Nzambe alinga bato akomikitisa. Deus gosta de pessoas humildes, Amona yo apambola yo. que te vê e te abençoe. Siko place oza telema place oza. Levante onde estás. Merci beaucoup. Obrigado. Nasengi yo lisusu pa moko yaka a na liboso. Vem aqui em frente. Merci yo oyo telemi yaka. Obrigado para você que se levantou. Pusana pusana lisusu pusana. Lelo eza jour ya vie na soko oyoki mongongo Hoje na é ye o dia kokanga da tua motema na vida. yo. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Soko oyoki motema na ye kokanga motema na yo. Se Oyoki ouvires maloba na a- ye, oyoki mongongo na ye A kokanga sua motema. voz, não endureça o seu coração. Bato ya mokili babi kokufa soni okomona pasi. O mundo diz, a vergonha mata. Eza journée nzambe apesi oyo occasion mpo aya kovisite vi na yo mpe libota. É o dia que Deus te dá a oportunidade de visitar a tua família e a tua vida. Journal lelo eza décisif mpo na yo. O dia de hoje é decisivo para ti. Makambo olingi osala lelo nga nasala yango ça fait 39 ans. O que queres fazer hoje, eu fiz isso faz já 39 anos. Année prochaine okokisa 40 ans. Próximo ano farei 40 anos. Desde que eu fiz isso que vocês vão fazer agora. Na regretar mpe te ndenge nazwa décision. E não lamento por ter tomado aquela decisão.
et je ne regretterai jamais. e jamais vou lamentar. Jésus azali bosona. Jesus está diante de ti. C'est lui qui vient de te parler personnellement. E este que acaba de te falar pessoalmente. Pour que ele deseja que a sua vida seja transformada. Amém. Ana besoin loba malobe belete. Ele não precisa que fales muitas palavras. Ayebi kacha motema na. Ele conhece o teu coração. Ayebi passé na yo présent na yo pe place azo mema yo lo. Ele conhece o teu passado, o teu presente e onde Ele está a te levar. Décision zui akoya eza mala. A decisão que tomaste de vir aqui é bom. Mais kozwa ngo É te boa. kozwa ngo te ponga na bengi yo ya a. Mas não tome esta decisão por eu ter chamado para vocês passarem aqui em frente. Zwa ngo pour comprendre que faut vie na nga échanger. Tome esta decisão porque entendeste que queres mudar a tua vida. Nalingi naza na nzambe na molimo nkolo. Quero ter Deus e o Espírito de Deus. Okoloba malobo consciemment liboso a Jésus. Vais dizer estas palavras conscientemente diante de Jesus. Na Apocalypse 3:20 alobi, je me tiens à la porte et je frappe. Em Apocalipse 3:20 diz: estou à porta e bato. Si quelqu'un ayoki mongongo na nga, Se alguém ouvir a minha voz afongoli porta motema, e abrir a porta do seu coração alobi na nga na kota, e disser para eu entrar, na kokota, entrarei, na kolia na mutu wana elongo, cearei com ele. ye pa kolia na nga elongo. E ele também ceará comigo. Loba elongo na nga maloba o. Diga comigo estas palavras. Loba nkolo Yesu. Loba ngo penza makasi, loba nkolo Yesu. Na pesi yo merci. Na bolingo lakisi nga na mokolo lelo. Oyebi nga malomu koleka moto nyonso. Oyebi nga malamu koleka nga moko. Omonaki nga na potopoto. Osepeli olongola nga na potopoto. Yango oye kolobela nga personnellement. Na yoki mongongo na yo. Sima na koyoka mongongo oyo, na reconnaître naza rebelle liboso na yo, naza mosumuki liboso na yo, nakambi vi na nga nyonso nga moko, libanda ya volonté na yo, nayoki pasi. Nayoki pasi. Yango nasengi olimbisa ngai. Mabe nyonso nasalaki na makanisi na ngai, na maloba na ngai, na misala na ngai. Nyonso nasalaki nazwi bénéfice moko te. Yango lelo nazwi ekateli, nazwi décision, naboyi mokili, naboyi masumu, naboyi satana, nandimi yo lokola nkolo na ngai, nandimi okufa osekwa mpo na ngai, nandimi kobanda lelo ozala Seigneur pe sauver ya vie na ngai. Yesu kota 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 komisa ngai moto oyo olingi nga nazala mpo na yo. Merci mingi ndenge oyoki losambo na ngai.
Olimbisi masumo na ngai. Okoti na bomoi na ngai. Okomi kombo na ngai na livre ya bomoi. Satana banda lelo na boyi yo, na misala na yo, na bokonzi na yo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Molimo na Nzambe pesanga makasi nasalela Yesu na bomoi na nga mobimba. Merci Seigneur Jésus-Christ. Avana bonde la pono na ina lobabo. Antes de orar para si, quero dizer: Lobi yaka na attitude na couloir na roteia. amanhã venha uma atitude no corredor em que eu vou pregar, Saint-Esprit a visité vina. que o Espírito Santo visite a tua vida. Chama boko no le likolo. Ergue as tuas mãos. A partir a lelo, A partir de hoje, matoyi no amolimo ekofungwa. o teu ouvido espiritual vai se abrir. Sensibilité spirituelle na yo se fungwa. A tua sensibilidade espiritual já se abriu. Bandoto ekopesa mela. Sonhos te serão Ba dados. vision ekopesa mela. Visões te serão dadas. Okomona makambo bandosama na vino osasuna contrôle non te parce que le Saint-Esprit a commis dirigeant bomoi. Verás coisas acontecer na tua vida que não terás o controle, porque o Espírito Santo Chama boko liko. vai dirigir a tua vida. Saint-Esprit, je t'aime. Espírito Santo, te amo. Nasenga ki osala nanga musala o. Pedi que fizeste comigo este serviço Totombola Yesu para exaltarmos a Cristo pe osali yango. e o fizeste. Ndeko ayoki mongongo na Jesus. Os irmãos ouviram a voz de A Jesus, reconnaître mabe na ye. reconheceram as suas maldades Pe andimi atombola Yesu na nzoto na ye. e aceitaram exaltar a Jesus em suas vidas. Pierre atelemaki o Saint-Esprit. Pedro se levantou, o Espírito Santo Abi bobongola mitema. disse: arrependai-vos, Bozala baptisé. sejam batizados, Po masumu na bino elimbisa. para que o vosso pecado seja Bongo perdoado bozwa pardon du péché. Bozwa molimo monsanto. e recebereis o Espírito Santo. Merci parce que masumu na bango elimbisa. Obrigado porque os seus pecados foram perdoados. Merci pour na vie okotisi kati na bango. Obrigado pela vida que colocaste neles. Merci pour na transformation esalami na vida. Obrigado pela transformação que aconteceu neles. Bazali suba katatu te. Não são mais catatos, Bakomi ba papillon. tornaram-se Mema borboletas. bango na dimension ya likolo. Leva-os na dimensão aérea. Nga na ebi yo se manifesta. Eu sei que te manifestas. Manifeste Jésus Manifesta-te, Jesus, na ba vie na bango. em suas Na vidas, ba problème na bango. nos seus Na problemas, bitumba na bango. nas suas Na lutas, makambo na bango. nas suas coisas. Oh Esprit de Dieu. Espírito de Deus, Souffle. sopra, Souffle. sopra, Souffle. sopra Et même ma transformation radicale pour la gloire de Dieu. e leva a transformação radical pela glória de Deus. Même bango ba koma na dimension kokoma ba ambassade ya Yesu. Faça com que eles cheguem na dimensão de se tornarem embaixadas de Cristo. Yo lokola caché na vie na bango. Tu que estás escondido em suas vidas. Você como selo da vida Ah, dele. você como selo das suas vidas. Bamona bango lisute na monde des ténèbres. Que não sejam mais vistos no mundo das trevas. Que le péché ne règne plus dans leur sang. Que o pecado não reina mais na vida deles. Esprit de Dieu. Espírito de Deus, Protéger moko na moko. proteja cada um. Dieu esengo ya via siko basu. Coloque a alegria desta vida que receberam. Na pamboli yo nzamba boka. Te bendigo, Deus, Pona oyo sali pe oyo continue kosala. por isto que fizeste e o que vais fazer. Siko tombola maboko na yo. Ergue as tuas mãos. Pesa nzambe merci. Agradeça a Deus Ndenga limbisio. por te perdoar, Andimi yo na ndako na por ye. te aceitar em sua Atie casa. soya molimo santo na Colocou vida. o selo do Espírito Santo em tua vida. Banda kotombola mungongo banda kokumisa nzambe. Levante a voz e glorifique a Deus.
Então nos dizemos obrigado, Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir fortemente para o Senhor e recuperemos nossos assentos.